Bom dia a todos. Eu não vou trazer tantos números para mostrar para vocês, eu vou trazer só alguns slides e fazer uma apresentação rápida, porque eu sei que vocês já estão cansados, é o fim do quarto dia de estarem aqui, todos querem ir para casa, então eu vou tentar ser breve, o mais breve possível, e se tiver algum tempo no final, a gente pode desenvolver mais discussão sobre aplicações e sistemas para reciclagem de alimentos. Bom, na agenda de hoje nós vamos falar sobre as tendências globais, as tendências regionais e os antioxidantes individuais. Bom, uma apresentação breve da CFS, que é uma empresa que está no mercado há vários anos e começou na Índia como uma empresa que fornece produtos de papelaria para escolas, como tintas, lapicera, e ao longo dos anos eles se diversificaram e cresceram na indústria química. Então, nós começamos a trabalhar com plantas lá nos anos 60, 70 e trabalhar com antioxidantes para produzir hidroquinona e também outros produtos químicos que podem ser usados. E trabalhamos também com alguns óleos, como óleo de palma também. Desculpa, não estou conseguindo achar os meus óculos. Nós somos os maiores produtores de BHA, a gente fabrica o nosso próprio material hoje em dia e a gente também tem uma fábrica que extrai produtos naturais. Em termos de sintéticos, nós somos completamente integrados e quase completamente integrados no espaço nacional, que a gente trabalha com grandes produções mistas e até o fim de 2024 nós estaremos prontos para novos produtos. Agora estamos fazendo alguns testes com grandes resultados. E então a gente vai poder trazer os nossos próprios produtos até o fim do ano para o mercado. Os antioxidantes, eu acho que eu ainda não expliquei o que eles fazem para vocês. A maior parte de vocês usa antioxidantes como conservantes de comidas e de gorduras, mas o que a gente faz é atrasar a oxidação do produto. Muito bem, acho que eu vou andar um pouco por aqui. Bom, onde a gente estava. Os antioxidantes são aplicados na indústria de reciclagem, claro, vocês podem aplicar em matérias-primas, você pode aplicar antes e depois do cozimento, e o que a gente vê é que, sendo globais, atuando no mundo todo, quando a gente vê um processo acontecendo aqui nos Estados Unidos, é uma aplicação que acontece mais comumente após o cozimento. Agora, se a gente olhar para outros lugares do mundo, a gente vai ver que é o oposto. O oposto que eles estão fazendo é aplicar o antioxidante primeiro, para depois cozinhar. Eles aplicam na matéria-prima. E depois do cozimento é o que nós fazemos aqui, mas isso é só uma questão do material ser fresco e a gente pode processar mais rapidamente. Em outras regiões globais, esse não é o caso. O caso o produto demora mais tempo a chegar, então ele precisa ser pré-cozido e precisa ser preservado para tudo funcionar corretamente. Então a gente sabe que quando a matéria-prima chega, ela é cozida, aí vai para a prensa, aí vai para o moedor, e aí a gente tem o alimento final. E o que a gente gosta de fazer é fazer aplicações logo após essa prensagem. E a razão da aplicação depois da prensa é porque a gente acredita que a gente cozinha o produto, prensa o produto e aí a gente precisa preservá-lo para depois ir para o moedor, transformar em carne e fazer a oxidação e aí
A gente gosta de, então, aplicar 50% ali logo depois da prensagem, 50% após a carne estar pronta, ou seja, antes do armazenamento. Então, na indústria de alimentação animal, quando eles fazem essa aplicação, a carne chega, ele é aplicado, e aí a gente trabalha com essa matriz, e aí adiciona outros produtos e seca a leofilisa, e no fim de tudo a gente adiciona gordura, e aí então há uma outra aplicação do antioxidante nesse momento, mas já houve um tratamento do antioxidante na gordura também, mas a maior parte da alimentação PET recebe mais antioxidantes para que haja a proteção necessária e, claro, há uma aplicação que também é palatável. E, finalmente, a gente faz um revestimento, e a razão para isso é porque a gente precisa estabilizar e preservar contra a salmonela, não necessariamente para salmonela, mas também para crianças pequenas que têm problemas e estão ali o tempo todo brincando no chão e comendo. Então, a fabricação tem que garantir que todo produto seja bastante estável. Em termos de antioxidantes sintéticos, eles são soluções com maiores custos-benefícios, são mais tolerantes ao estresse do calor e não têm impacto no sabor, não têm preocupações com a palatabilidade. E os naturais têm um rótulo limpo, eles são mais agradáveis para os consumidores, são sustentáveis, e para a CFS, a linha sintética é a chamada de não natural. As tendências globais, bom, nós somos transparentes em relação aos naturais, com rótulo limpo. A gente pode remover componentes se forem necessários. Em termos de sustentabilidade, há fontes éticas e produtos concentrados que têm melhores custos, e o transporte e a embalagem também é mais sustentável para minimizar o impacto. E, em termos de bem-estar, a gente tem uma demanda para produtos mais naturais, orgânicos e à base de plantas. Nos Estados Unidos isso é muito forte, em outras regiões também, mas em algumas regiões a gente tem o total oposto. Na verdade, nos Estados Unidos nós temos 90% natural, em algumas partes do mundo 90% é sintético. E a gente vê que em alguns lugares do mundo acontece o total oposto do que acontece aqui. A CFS é uma empresa global, nós estamos com base na Índia, como eu já falei antes, e o que nós fazemos é ter diferentes localizações globais, onde a gente mistura os nossos ativos. Todos os ativos são produzidos na Índia e distribuídos para diferentes regiões, e aí são misturados de acordo com as especificações e necessidades dos clientes. Então, para os Estados Unidos, nós temos Iowa, onde nós temos a nossa sede, a cidade do México, no México, que a gente tem também uma filial, e a gente também tem uma em Dayatuba, em São Paulo, e em Ravenna, na Itália, a gente também tem uma que trabalha com a Europa. E, claro, nós temos a Índia, que faz toda a área da Ásia e do Pacífico, e a gente tem uma instalação na Malásia também para nos ajudar com essa região. Então, agora eu vou chegar no que eu deveria falar, que são os antioxidantes e as tendências de mercado. Nós todos sabemos que nós somos uma indústria que tem grandes produtos, que é bastante eficiente em termos de custo. No entanto, em 2022, a União Europeia teve comitês de autoridades que implementaram o banimento desse EQ da alimentação, e as mídias sociais começaram a pressionar para a alimentação PET e para a aquicultura para substituir isso, e na Europa não aconteceu nada. Eu acho que não tenha ninguém na Europa usando, ou nos Estados Unidos usando esse produto. Então, ele está sendo substituído por causa do impacto que é causado no produto.
e na alimentação humana. E depois a gente tem uma grande produção, nós somos um dos grandes produtores de BHA, o ômega 3, a nossa capacidade global é de 4 mil toneladas métricas. Em abril de 2022, a Comissão da União Europeia autorizou o uso de BHA para alimentação animal globalmente, e a gente usa isso principalmente na alimentação de gatos, e agora o mercado de BHA é bastante estável e o fornecimento de matéria-prima é bom. Nós temos duas instalações onde produzimos hidroquinona para atingir essa matéria-prima para o BHA, então nós estamos bem posicionados com bastante matéria-prima disponível para a produção de BHA ômega 3. O TBHQ é estimado com capacidade global de 9 mil toneladas métricas. Nós somos o maior fabricante de TBHQ no mundo e, de novo, há preocupações com ele na Europa. A gente não pode usá-lo na Europa, o mercado é estável e o fornecimento de matéria-prima, como eu falei, também é bastante estável, assim como o BH. O BHT tem 82 mil toneladas métricas globalmente, e não é usado só como um antioxidante, ele também é usado para borrachas de pneus e para biocombustíveis e transformadores e plástico e tintas de impressão também. Ele é um mercado bem instável. Eu acho que foi em 2022 que houve um produtor aqui nos Estados Unidos que estava produzindo 10% do volume global de BHT, e ele interrompeu a produção porque teve problemas ambientais. Ele foi forçado a parar a produção, e ao mesmo tempo nós tivemos essa crise na Rússia com a Ucrânia, e a Rússia é um grande produtor de BHT no mundo, então isso trouxe muito estresse para o BHT, e a gente viu ele crescer 3 vezes no seu preço. Ele subiu 3 vezes acima do normal, então muitas pessoas usavam o BHT e começaram a solicitar que não houvesse material russo nesse BHT, então houve um grande impacto no custo e no fornecimento. E agora, no entanto, basicamente as pessoas já estão começando a se acalmar e a gente começa a ver os preços diminuindo um pouco, e sempre tem uma variável em relação ao BHT, e a gente não pode simplesmente dizer que está tudo bem. A gente está só vendo planejamento anual, e quando aconteceu essa crise e o preço do BHT aumentou tanto, o que a gente fez foi testar misturas de BHA com TBHQ e com EQ, e o custo e o preço nessas misturas, na verdade, diminuíram o preço desse BHT naquele momento. Então, há soluções alternativas se isso continua a acontecer. E a gente pode achar algumas soluções, porque a gente já tem testes e dados para mostrar e provar que a gente pode usar o TBHQ para substituir o BHT. O propilgalato tem uma capacidade global estimada de 2.500 toneladas métricas, com a maioria na China e no Peru. É um mercado estável, com uma demanda decrescente, e esse produto é suscetível ao clima e às condições de especificações. O ascorbil palmitato tem 1.000 toneladas métricas, também tem um mercado estável. O tocoferol são 26 mil toneladas métricas estimadas de capacidade global, principalmente tendo produtores na China e nos Estados Unidos, e o material é tipicamente usado para melhor performance do tocoferol é a soja. A gente pode usar girassol, algumas outras coisas que são eficientes, mas a soja é o mais comumente usado, principalmente quando a gente fala de alimentação animal. E esse produto segue de acordo com a produção de esterol, que é um subproduto da soja. É um mercado bastante volátil, com uma produção limitada, e os esteróis geralmente forçam o custo na produção, e essa é uma razão
do CFS, da CFS entrar nessa produção de tocoferol misturado para essa demanda. Então, a gente produz a mistura na Índia, que nos permite ter um produto livre de GMO, seguindo as regras. E na Índia não há nada que seja GMO, lá não é permitido, é proibido. Então, toda a nossa produção em termos de soluções naturais, em antioxidantes, que está na Índia, é natural. Depois nós temos um mercado crescente com produção em todas as regiões e a gente vê componentes vindo do alecrim que são bastante importantes. E esse mercado do alecrim é estável, ele se estabilizou agora e essa é outra razão da CFS entrar na produção, porque ele está totalmente integrado em espaços naturais e tanto no natural quanto no sintético está tudo integrado e a gente acha que a gente vai ter todos os tocoferóis misturados até o fim desse ano, e aí a gente vai ser o único produtor globalmente de antioxidantes que está totalmente integrado em espaços naturais e sintéticos, isso graças ao tocoferol e ao alecrim também. E é isso da minha parte, eu gostaria só de falar sobre os sistemas de aplicação, porque isso é uma coisa que nós temos trabalhado. E vocês, por favor, me avisem quando vocês tiverem mais tempo, porque eu estou controlando meu tempo aqui, mas os sistemas de aplicação, de aplicativos que nós temos é criar um aplicativo capaz de quantificar quanto antioxidante é adicionado quando a gente está adicionando antioxidante às refeições ou às gorduras, e a razão de fazer isso é porque a gente sabe que os antioxidantes funcionam se eles forem aplicados corretamente. Se eles não forem, aí é que nós temos problema. E a gente tem uma empresa de engenharia que trabalha conosco e a gente desenvolveu um sistema de aplicativos para agora, então, quantificar o uso em tempo real e a gente pode documentar, nós temos documentação para isso, nós temos documentação para auditoria e nós podemos forçar um pouco a mais, porque os recicladores sabem que esse aplicativo trabalha com 5.500 ppm, e essa é a média, mas a gente pode falar em 8.000 pounds a hora, e isso não dá todo o suprimento, e a gente pode ter um fluxo para cima ou para baixo, então a gente estabeleceu a taxa do aplicativo para qualquer tipo de utilização, e a gente espera que no fim das contas a gente consiga ter coberto todas as médias e a média esteja ok, e vocês consigam ter 5.000 ppm na aplicação de vocês, mas nem sempre é o caso. Então, se a produção for interrompida e a gente desligar o sistema com a interrupção da produção, o sistema então vai espalhar antioxidante, você perde valor, então a gente desenvolveu um fluxo diferente com um parceiro, que é usado, por exemplo, para sprays nasais, e a gente vê outros materiais podendo ser usados também, a gente tem resultados constantes para, então, lidar com tudo no site do aplicativo, e aí a gente está sempre consistente nesse ponto. E a gente já fez alguns testes no novembro do ano passado com o processador na Europa, e o que nós vimos no nosso sistema é que a gente está tendo uma cobertura 20% melhor com esse antioxidante, com esse sensor. Então, a gente conseguiu provar isso tudo, nós ficamos muito felizes nessa promoção. Então, tem outros detalhes no sistema de aplicativo que eu posso falar, mas se vocês precisarem de mais informação, vocês falam comigo depois, que eu fico feliz em responder qualquer dúvida. Obrigado, e com isso